Olá meus amigos, boa tarde. Vamos dar sequência à série de vídeos A Bíblia Como Ela É. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana, sabe? Você deve acompanhar essa história porque ela é muito interessante. Vou falar, meio resumido, sobre a história bíblica de Abraão até a volta do povo lá para Canaã, para a Terra Prometida. Então nesse vídeo eu quero falar também sobre a justiça de Deus, a famosa justiça, a bondade, o amor de Deus e a onisciência, né, onde Deus sabe tudo que vai acontecer e faz tudo corretamente. Nós que não somos ateus acreditamos nisso. Até faz tempo que eu não falo sobre isso, meu disfarce, né, porque eu sempre uso um disfarce para os meus vídeos. Para quem ainda não viu os outros onde eu me refiro a isso, é porque nós que não somos ateus e debatemos a Bíblia, questionamos, então não podemos andar por aí assim de cara limpa, né? Nossa, cristãos, evangélicos, caras fora, meu irmão. Então tá, vamos falar também sobre a benevolência, né? A bondade, o julgamento de Deus, a famosa justiça de Deus, do poderoso. Primeiro, vamos começar Abraão. Vou começar dele pra frente. Mais importante é o seguinte, que ele viu a irmã dele, se interessou muito, viu aquela irmã dele e falou assim: porra, essa irmã minha é muito gostosa. Olha, Sarai, o nome da irmã dele. Irmã por parte de pai, né? Aí ele olhou assim e falou: pô, essa irmã minha é muito gostosa. E casou com a própria irmã. Beleza. Isso era no Iraque, sabe? Você tá achando estranho? Não, porque é na terra de Ur. Só que Ur é onde é o Iraque hoje. Aí Deus prometeu pra ele que ia fazer dele uma grande nação e tal. Aí ele saiu, deixou o Iraque, né, e partiu pra Canaã. Claro, aí chegou lá, a coisa não foi bem assim, e aí, vai daqui, vai dali. Ele não conseguia ter um filho, né, e como Deus prometeu tudo que ele conseguisse enxergar, tudo pra ele, né, pra descendência dele. Ele não tinha uma descendente, aí Sarai, esposa de Abraão, sugeriu que ele, né, tivesse um filho com a escrava Agar, escrava egípcia, inclusive. Aí teve esse filho que foi Ismael. Então veja bem, para que você entenda, naquela época a descendência era do pai, o pai que tinha suas descendentes. Mulher não tinha descendente. Os filhos, mesmo com a escrava, com quem quer que fosse, seria considerado filho legítimo, inclusive da escrava, porque o filho da escrava, como a escrava também era de Sarai e de Abraão, então o filho também seria dela. Até aí tudo bem. Aí a escrava teve um filho chamado Ismael. Passou um tempo, 14 anos depois, aí Deus resolveu fazer a graça, né? E Sara engravidou e teve Isaac. E aí rolou duas tretas. Uma bíblica, eu vou falar sobre as duas. Uma bíblica e a outra é a minha. Bom, a primeira, a treta bíblica. Ismael foi o primogênito de Abraão. E Isaac não foi o primogênito, né? Ele foi o primogênito de Sara. Mas o primogênito de Abraão foi Ismael. Aquela história lá que Deus mandou Abraão matar o filho, que foi o primogênito. E o primogênito foi Ismael e não Isaac. E os muçulmanos, aquele povo ali daquela região ali, até hoje eles acreditam que quem quase foi morto, né, pelo próprio pai, numa oferenda ao Deus bom, foi Ismael e não Isaac. Antes de ter esses filhos, ele chegou a oferecer a Sara. Veja bem, ele mentiu com o rei lá, né, falando que Sara era a irmã dele. E o rei acreditou e, né, pegou Sara como esposa, né? E Sara é uma gata, ela tinha 65 anos, imagina uma jovem de 65 anos, sei lá. Tá muito gostosa ainda. Aí tá, e o rei se interessou por ela e ficou. Aí é o seguinte, ele mentiu que era irmã. Claro que ele não mentiu, né? Porque ela era realmente irmã. Só que ele mentiu porque ele não disse que ela era esposa. E aí, veja bem, aqui começa a entrar a justiça divina, a bondade de Deus. Aí o rei, né, claro, tomou-a como esposa, entrou a ela. Aí, caralho, minha câmera, cara, essa câmera não vai. Bom, então vamos lá de novo. Gente, eu tô precisando urgentemente de uma câmera Nikon Coolpix P900. Se alguém quiser patrocinar, teve um rapaz até que entrou em contato aí, eu vou responder pra ele nesse vídeo. É o seguinte: o que eu posso oferecer em troca é divulgar alguma coisa seu aqui no vídeo. Se você quiser, se alguém se interessar, quiser fazer essa graça aí, me patrocinar com a Nikon Coolpix P900, que esse vídeo eu não sei não se eu vou conseguir terminar de gravar ele com essa, mas vamos lá.
Vamos ver até onde dá. Então, aí Abraão ofereceu Sara pro rei, o rei entrou a ela, e aí Deus, onipotente, onisciente como só, né? Bom, tinha que ter uma punição para isso. Imaginou Abraão ir lá enganar o cara, oferecer a própria esposa, dizendo que era irmã e tal. Aí Deus foi e puniu, né? Puniu o rei, é claro. Puniu o rei. O rei não sabia de nada, amaldiçoou o rei lá, sei lá, até eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O rei devolveu a mulher, ele pegou de volta, né? E beleza. Tá, aí foi a história. Aí a outra treta que rolou é o seguinte, que aí quando Sara teve Isaac, daí o Ismael começou meio que a zoar o Isaac. Aí Sara, que era Sarai, né? Acho que a partir daí passou a se chamar Sara, não lembro. Aí ela foi e mandou Abraão expulsar os dois. E Abraão deu uns pão lá, as coisas, e expulsou os dois. Tanto a escrava Agar como Ismael, seu filho. Jogou na rua, sabe? Chutou pra fora de casa. E os dois foram viver no deserto, passando fome, filho, quase morreram de fome, sofreram. E aí Deus também prometeu a descendência de Ismael, assim como para a descendência de Abraão, prometeu que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Vale lembrar o seguinte, que naquela época Deus não sabia quantas estrelas tinha, né? Porque só na nossa galáxia deve ter bilhões de estrelas, mas Deus não sabia. É que Deus via as estrelas de uma perspectiva da Terra, igual a gente aqui, sabe? Olhava pra cima, então era mais ou menos aquilo, que hoje o mundo inteiro tem 7 bilhões de pessoas, né? Mas tá, o importante é que Deus não enxergava dessa maneira, né? O cientista ainda não tinha descoberto isso. Ó, pra você ter uma ideia, Deus era tão poderoso que no quarto dia, quando ele fez o céu, as estrelas, cara, ele não tem noção do que ele fez. A grandiosidade do que ele fez era enorme, que ele não tem noção do que ele fez, então ele não sabia quantas estrelas tinha, por isso que ele falou isso. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Bom, da descendência de Ismael, que são os árabes, mas terminou ali num lá e a Bíblia não conta mais. Aí vamos focar na descendência de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó primeiro passou a perna em Esaú e tomou a primogenitude. Esaú era o primogênito e Jacó já foi lá e passou a mão e ficou sendo primogênito, passou a perna, enganou. E depois, quando Isaac estava velhinho, morrendo e tal, Jacó foi lá e passou a perna no próprio irmão, a pedido da mãe dele, né? Ele foi lá, enganou o pai, se passando por Esaú, além de pegar as bênçãos do pai, pegou toda a herança do pai, gado, velho, tudo que o pai podia oferecer, deixou para ele, achando que estava deixando para Esaú. Ou seja, foi uma traição enorme, né? E dupla, porque já era primogênito sem ser. Aí entra de novo a justiça de Deus, né? A bondade. Aí Deus fez o quê? Deus amou Jacó. Toma. Sim, Deus amou Jacó. E Esaú se fudeu pra lá. Pronto. Bom, só para lembrar aqui, então, de Abraão, né, com Sara, veio Isaac, Esaú e Jacó, e eu vou falar depois sobre o resto. E aí depois da descendência de Ismael, veio os ismaelitas. E ainda teve uma outra esposa de Abraão, que uns falam que era esposa, outros falam que era escrava, outros falam que era amante, concubina, por aí vai. O nome dela era Quetura. Não sei se era porque ela era muito quieta, mas era Quetura. Quetura gerou os medianitas, que era da família de Zípora ali afora. E de Esaú gerou os edomitas e os amalequitas, que depois, eu acho que não vou entrar nessa história aqui, mas eles combateram entre si. É só para você ter uma ideia como a história é bonita, muito bonita. Aí Jacó passou a perna no irmão lá e Deus o amou. E aí Jacó teve 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, né? Que Jacó passou a se chamar Israel depois, né? Jacó é aquele mesmo que bateu em Deus, que deu uma surra em Deus uma vez e obrigou Deus a abençoá-lo. Aí Deus mudou o nome dele para Israel. E os 12 filhos de Israel, veja bem como Deus tinha um senso, assim, aquele poder, né? De abençoar as pessoas certas, sabe, assim. Não, gente, vamos falar sério. Ou Deus não tinha onisciência, ou ele tinha uma queda pra malandragem. Veja só onde ele foi se meter, né? Os 12 filhos, quer dizer, 11 acabaram vendendo, 11 sei lá quantos, acabaram vendendo o próprio irmão como escravo pros egípcios. Vendeu José pros egípcios como escravo. E aí, veja bem, aquela terra lá que emana leite e mel, que era Canaã, a seca da porra, não produzia nada, e acabou o quê? José foi beneficiado por um espírito adivinho, tudo que a Bíblia condena, ou que os defensores de Deus condenam, ou Deus condenava, adivinhar, inclusive a Igreja Católica matou muita gente por adivinhar
dizendo que era bruxa e por aí vai. Mas José foi beneficiado por isso. Por quê? Ele foi lá como escravo, adivinhou o sonho do rei lá, previu uma seca brava e tal, e com isso ele acabou se tornando governador. E aí que olha só a história. José pegou o seguinte, comprou tudo que podia de alimento, estocou e beleza, de todo mundo. E os de Canaã acabaram vindo pro Egito, fugindo, né, da seca. Os que hoje seriam os judeus lá, da época os judeus, eles não foram expulsos de Canaã, porque quando Abraão mudou para Canaã, já tinha gente lá. Canaã já era habitada, já existia um povo lá. E daí eles acabaram indo pro Egito, mas ficou gente lá, sabe? Pra você entender a história, como os hebreus não eram dono daquela terra lá. Aí tá, José fez estoque lá de mercadoria, de comida. O povo da região acabou com fome, né? Vendendo os animais em troca de comida, vendendo tudo que tinha em troca de comida. A seca continuou, eles acabaram dando as terras para José lá, né? Para os egípcios em troca de comida e acabaram sendo escravizados pelos egípcios. José foi muito inteligente, adivinhou tudo lá com a ajuda de Deus. Aí conseguiu escravizar todo mundo, né? Com a sua astúcia de comprar mantimento lá. Sei que foi por aí. E aí o povo de Canaã, grande parte, fugiu para o Egito, né? Que acabaram depois, futuramente, sendo escravizados, né? Segundo a Bíblia, por 400 anos. E os que ficaram lá, que eu acredito que seja a descendência de Ismael, que também era filho de Abraão, os que geraram ali também os midianitas, os amalequitas e tudo. 400 anos depois, Deus lembrou que tinha prometido para Abraão e tal, etc. Que Abraão, quer dizer, prometeu para Abraão e para a descendência dele, né? Porque Abraão não viu nem o cheiro da terra lá. Aí, né, os hebreus voltaram para a terra prometida. Eu acho engraçado o seguinte, raciocina comigo, porque quando você promete alguma coisa, tipo assim, eu vou dar isso aqui para alguém, eu chego e entrego, toma, tá aqui, isso é seu, entendeu? Mas lá não, Deus prometia, mas não era assim, prometia, era só de boca, porque os caras tinham que ir lá e lutar e tomar na mão braba, sabe? E se algum daqueles fizesse alguma palhaçada ali, alguma coisa que Deus não gostasse, ele punia todo mundo e ninguém ganhava porra nenhuma, sabe? O trem não era fácil, era tipo assim, é seu, mas vai lá e trabalha. É igual hoje, eu posso prometer pro meu filho, eu vou te dar uma renda de R$2.000, agora vai lá e acha um emprego e trabalha. Aí ele arruma um emprego que ganha só 1.500, porra, estuda e no final não dê porra nenhuma, né? Mas com Deus não, Deus dava assim. Aí voltaram lá, massacraram todo mundo, aí reinvadiram Canaã, tomando de tudo, que tinha os amalequitas, que era filho da mesma turma, sabe, da mesma descendência de Abraão. Começaram a matar, a minha bateria tá acabando de novo, cara, puta merda. Gente, me patrocinem com uma Nikon, urgente. Mas é o seguinte, vou tentar terminar aqui. Ah, sim, eu quero lembrar aqui, é o seguinte, esse livro, gente, Márcia Samuel. Márcia, beijo minha querida, abraço, você é de muito valor. Você pode até achar que eu tô me inspirando nesse livro aqui, seu, pra fazer esse vídeo, mas eu vou dizer uma coisa, não tô só inspirando, como eu tô tirando meu texto tudo dele. É verdade, esse texto tá tudo aqui, ó, nesse livro maravilhoso. Márcia, beijo. Aí é o seguinte, cara, minha câmera vai pifar. Bom, gente, vamos tentar de novo aqui, ver o que dá pra fazer com essa câmera. Aí é o seguinte, eles voltaram lá, massacraram com tudo que tinha lá, tomaram, saquearam todas as cidades em nome do Deus deles, né? Aí o primeiro rei, inclusive, depois que eles voltaram, foi Saul, aquele rei que Deus mandou matar um monte de gente lá. Eu já falei sobre Saul no vídeo A Bíblia Como Ela É 25. E daí por diante segue a saga, né? Que aí depois teve Davi, teve Salomão, por aí vai. Aí os reinos que seria eterno lá foram destruídos também. Cara, não vai dar pra continuar gravando, infelizmente. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte aí, compartilhem, se inscrevam no canal e divulguem aí se puder, beleza? Tem uma página chama A Bíblia Como Ela É, vou deixar o link aqui embaixo, você dá uma curtidinha lá. Tem também um grupo chamado A Bíblia Como Ela É, pra expor exatamente esse tipo de situação. Vai lá, só pedir lá que a gente adiciona você, beleza? Fiquem com os deuses, muito obrigado, abraço.